Entre as muitas histórias dramáticas e poderosas relatadas na Bíblia, a de Sansão é a que desperta mais curiosidade. A história de Sansão chama a atenção de jovens e idosos. Sansão foi o homem mais forte da história da humanidade. Mas qual era o tamanho da força de Sansão? Também, você sabe de onde vinha a força de Sansão? No vídeo de hoje vamos revelar 6 momentos que Sansão demonstra sua extraordinária força. A primeira ocasião que Sansão demonstrou a sua extraordinária força foi em Timná. Sansão viu uma mulher que chamou sua atenção, então ele disse para os seus pais conseguir ela para ele. Embora seus pais fossem contra essa decisão de Sansão, porque a mulher não era do povo de Deus, mas sim dos inimigos, os filisteus. Seu pai e sua mãe não perceberam que isso era da parte de Deus. Sansão insistiu para eles a conseguirem para ele, porque ela tinha lhe agradado. Em que sentido aquela mulher filisteia agradava Sansão? Não no sentido de que ela era bela, encantadora, atraente, sugere a enciclopédia de McClintock e Strong, mas no sentido de que serviria para certo fim, propósito ou objetivo. Para que objetivo? Juízes capítulo 14, versículo 4 explica que Sansão estava procurando uma oportunidade contra os filisteus. Sansão foi então para Timná, a cidade da sua futura noiva. Quando chegou aos vinhedos de Timná, diz o relato bíblico em Juízes 14, versículo 5, um leão novo veio rugindo ao encontro dele. O Espírito de Deus deu poder a ele, de mãos vazias ele rasgou o leão em 2. Sansão estava sozinho quando ocorreu essa notável manifestação de força. Ninguém viu aquele feito. Essa foi a primeira vez que Sansão demonstra sua força. A segunda ocasião ocorreu mais tarde, quando estava voltando para levá-la para casa. Ele se desviou para ver o leão morto, e na carcaça do leão havia um enxame de abelhas e mel. De modo que tirou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco para comerem, mas não lhes contou que tinha tirado o mel da carcaça do leão. Lembrando-se disso, Sansão apresentou o seguinte enigma aos 30 padrinhos no seu casamento. Do comedor saiu comida, e do forte saiu o doce. Se eles adivinhassem o sentido do enigma, Sansão lhes daria 30 mudas de roupa, e se não adivinhassem, eles teriam de dar-lhe o mesmo. Por 3 dias não conseguiram decifrar o enigma. No 4º dia, eles disseram à esposa de Sansão: engane seu marido de modo que ele dê a resposta do enigma. Senão queimaremos você e os da casa do seu pai com fogo. Que crueldade! Se os filisteus tratavam assim o seu próprio povo, imagine que perigo corriam os israelitas oprimidos. A mulher amedrontada começou a pressionar Sansão para que ele revelasse a resposta. Finalmente ele revelou, porque ela o havia pressionado. Então ela contou ao povo. Quando o povo contou o significado para Sansão do enigma, ele percebeu que sua noiva o tinha enganado. Então chegou a oportunidade que Sansão estava esperando. O Espírito de Deus se tornou ativo nele, de modo que desceu a Ascalon e golpeou 30 homens deles, e tomou as suas roupas e deu as mudas aos que declararam o enigma. Que força extraordinária Sansão tinha, golpear 30 homens sozinho. A terceira ocasião ocorreu quando Sansão voltou a Timná. Sansão descobriu que o pai da sua esposa a dera em casamento a outro homem, acreditando que Sansão a odiava. Sansão disse: desta vez os filisteus não podem me culpar por lhes prejudicar. Então Sansão capturou 300 raposas. Depois pegou tochas, amarrou as raposas de 2 em 2 pela cauda e colocou uma tocha no meio de cada par de caudas. Então pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus. Ele incendiou tudo, tanto os feixes como os cereais ainda não colhidos, e também os vinhedos e os olivais, queimando as 3 safras principais da Filisteia. Os filisteus irados cruelmente queimaram a esposa de Sansão e o pai dela, culpando-os pelo acontecido. Em consequência disso, como mostra Juízes capítulo 15, versículo 8, então ele os golpeou um após o outro com uma grande matança. Depois disso, desceu e ficou numa caverna do rochedo de Etão. Note que apenas um homem enfrentou um grande exército e causou uma grande matança. Que força poderosa a que Sansão tinha! A 4ª ocasião que Sansão demonstra uma força extraordinária foi quando ele estava escondido na caverna de Etão. 3.000 homens de Judá
desceram à caverna de Etão e disseram a Sansão: "Você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? Então por que você fez isso conosco?" Ele lhes disse: "Eu fiz com eles o mesmo que eles fizeram comigo." Mas eles lhe disseram: "Viemos capturar a você para entregá-lo aos filisteus." Assim, eles o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair do rochedo. Quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então o Espírito de Jeová lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1000 homens. A quinta ocasião que Sansão mostra a sua grande força foi em Gaza. Em Gaza ele viu uma prostituta e entrou na casa dela. Sansão estava determinado a seguir o seu objetivo: lutar contra os filisteus, inimigos de Deus. Foi por isso que se hospedou por uma noite na casa de uma prostituta em Gaza. Sansão não tinha intenções imorais, mas precisava de um alojamento na cidade inimiga. Foi dito aos gazitas: "Sansão está aqui." Então eles o cercaram e ficaram de emboscada contra ele a noite inteira no portão da cidade. E ficaram quietos a noite toda pensando: "Quando amanhecer, nós o mataremos." No entanto, Sansão ficou deitado ali até a meia-noite. Então ele se levantou à meia-noite e segurou os portões da cidade, junto com as 2 ombreiras, e os arrancou junto com a tranca. Ele os pôs sobre os ombros e os carregou para cima, ao cume do monte que fica em frente a Hebron, uns 60 quilômetros de distância. Sansão fez isso com a aprovação divina e a força dada por Deus. A 6ª e última vez que Sansão demonstra sua força foi quando ele foi enganado. Mas como? Aconteceu que Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Então os governantes dos filisteus se dirigiram a ela e disseram: "Engane Sansão e descubra o que lhe dá tanta força, e como podemos dominá-lo, amarrá-lo e vencê-lo. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata." 3 vezes Sansão deu informações falsas a Dalila, e 3 vezes ela o traiu por tentar entregá-lo aos inimigos dele. Mas, assediando-o ela todo o tempo com as suas palavras, e instando com ele, a alma dele ficou impaciente. Sansão finalmente revelou a verdade. Seu cabelo nunca fora cortado. Se isso acontecesse, ele ficaria fraco e se tornaria igual aos outros homens. O resultado foi a derrota de Sansão. Dalila manobrou a situação para que a cabeça dele fosse rapada. Na verdade, o poder de Sansão não estava literalmente no seu cabelo. O cabelo simplesmente representava o relacionamento especial que ele, como nazireu, tinha com Deus. Quando Sansão permitiu que uma situação comprometesse sua condição especial com Deus, tendo a cabeça rapada, o Deus Todo-Poderoso se retirou dele. Os filisteus então dominaram Sansão, cegaram-no e o puseram na prisão. Alegres pela derrota de Sansão, os filisteus agradeceram ao seu deus Dagom. Na celebração de vitória, eles levaram Sansão ao templo de Dagom, para mostrar a força do seu deus. Mas Sansão sabia o verdadeiro motivo da sua derrota. Sabia por que Deus o abandonara, e Sansão se arrependeu do seu erro. Enquanto na prisão, seu cabelo voltou a crescer profundamente. Que ação tomaria diante de milhares de filisteus? "Soberano Senhor", orou Sansão, "por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez, por favor, ó tu, verdadeiro Deus, e vingue-me dos filisteus."